Repórter. Buenos dias, está no ar mais um Papo de Repórter, programa que vai nas manhãs de sexta-feira, toda semana trazendo um resumo dos últimos acontecimentos do Espírito Santo nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de podcast e também no seculodiario.com.br. Acompanhe, siga, curta, compartilhe, comente, apoie a imprensa alternativa do Espírito Santo. Eu sou o Vitor Taveira e hoje eu estou na companhia da Clara Miranda, que é professora de Arquitetura e Urbanismo da UFES. Como vai, Clara? Bem-vinda. Como é que passou aí a semana? Muito bem, obrigada. Bom, o assunto da semana hoje, né, e por isso temos aqui a professora, é gentrificação na Grande Vitória, considerando os últimos acontecimentos, tanto nessa semana como em semanas anteriores. E no programa ainda temos dicas de eventos culturais e passeio turístico, muito legal, tem coisas muito legais acontecendo, oportunidades únicas. Mas antes vamos para o nosso tradicional giro de notícias. Bom, nas notícias nacionais, temos que o STF vai julgar os capixabas envolvidos no ato terrorista de 8 de janeiro. Na próxima terça-feira vai ser decidido se 100 investigados se tornarão réus pela invasão aos prédios do Palácio do Planalto, Supremo e Congresso. Noticiário nacional, também tivemos a notícia aí que o Marcos Duval publicou uma foto nas redes sociais com ameaça ao presidente Lula, uma montagem que o senador capixaba fez, trocou o rosto original de uma pessoa imobilizada pelo do presidente Lula, né? Então, mais um factoide aí do senador. Mas falando uma notícia mais séria, né? O ministro da Educação recebeu em Vitória uma carta pela revogação do ensino médio. O Camilo Santana, que é o ministro, ele cumpriu uma agenda ao lado do governador Renato Casagrande nessa terça-feira passada, em que fizeram anúncios de investimentos nas escolas capixabas. Falando dos bastidores da política, temos a notícia que o Marcelo Santos está a um passo de assumir o MDB no Espírito Santo. O presidente da Assembleia atualmente está no Podemos e é um nome forte nas articulações para a saída da ex-senadora Rose de Freitas. E uma nova presidência poderia ser o Marcelo Santos, um cara muito articulado, está dialogando lá em Brasília com o presidente do partido, né? Então está sendo cotado, embora ele está no Podemos, teria que fazer um acordo para poder sair sem perder o mandato por infidelidade partidária. Mas essa notícia completa está lá, seculodiario.com.br. Temos também duas colunas, né, da Manaíra Medeiros, que falam de lugares ao sol, que fala que Aldifax, Carlos Manato e Felipe Rigoni dão início às investidas para ressuscitar, entre aspas, eleitoralmente, saíram derrotados do último pleito e agora estão em plenas articulações políticas aí. E também a coluna Quem Diria, que fala que há anos o título de dono do PP no Estado é do Marcos Vicente e ele vai ser substituído pelo deputado federal atual, o da Vitória. Temos também a notícia que a deputada critica crescimento de contratações temporárias no governo. A deputada estadual Camila Valadão defendeu a realização de concursos para que o Estado tenha profissionais em caráter permanente, né, servidores públicos. E temos também a notícia que a Câmara de Vitória vai citar Arnaldinho em edital e analisar a cassação do vereador até o dia 18. O Corregedor-Geral afirmou que está mantida a denúncia do Sandro Luiz da Rocha. Ele fez a denúncia, depois tentou negar, falou que não sabia de nada, enfim. Aquela confusão da Câmara de Vitória, mas o processo contra o vereador Armandinho vai continuar. A gente já falou disso em edições passadas. Quem quiser saber melhor pode procurar aí nos canais do Século Diário. Bom, parte 2 do nosso giro. Mulher mascarada é autora de ameaça à aluna na UFES, apontaram estudantes. Essa notícia do início da semana, né, começou já com essa tensão. O Centro Acadêmico de Direito pediu revisão do sistema de segurança, a PM foi ao local, né, atender essa ocorrência e as aulas foram mantidas. Enfim, foi uma espécie de um alarme falso, mas é uma situação que gera muita preocupação, né, na atual conjuntura que a gente está vivendo. Outra notícia, essa é uma notícia boa, a gente vem acompanhando há muito tempo no Século Diário, a repórter Fernanda Cozemenco. Uma política que nasce da sociedade civil nos dá certeza que será efetiva. Uma fala, entre aspas, né, que foi feita ali no lançamento do Plano de Ação para Cuidadoras de Pessoas com Deficiência, PCDs. A Serra publicou esse plano de ação, a Prefeitura da Serra, que é considerado o primeiro no país, entregou cartões que dão prioridade para essas cuidadoras
em acesso a alguns serviços. Outra notícia também, entre aspas, o título é Nada contra outro parque, mas realmente compensa a poluição que continua? É uma notícia sobre o anúncio da Vale sobre o Parque Costeiro, que deve ser construído, inaugurado em 2024, acusada de ser mais uma lavagem verde, entre aspas também, do pó preto e outros poluentes do ar e da água. Outra notícia também de meio ambiente é que o Espírito Santo registrou 2/3 de desmatamentos ilegais entre 2019 e 2022. Todos os desmatamentos que ocorreram, 2/3 foram ilegais. Metade dos casos no Espírito Santo não teve sequer ação de fiscalização e punição, segundo o MEP Biomas. Quer comentar algo, Clara? Não, eu vou ficar para comentar na parte a segunda parte que você falou, na terceira. Só para dar um aviso quem está acompanhando aí, né, o nosso canal no YouTube e os podcasts, temos também 2 coisas interessantes aí, 2 entrevistas muito interessantes. Uma é sobre 1 ano sem Luísa Lopes, a luta por justiça e mobilidade urbana. A gente conversou com o Hudson Lupe, que é do coletivo Pedalamente, coletivo por mobilidade, falando sobre as mortes no trânsito e os desafios dos ciclistas, né? Lembrando que nessa sexta-feira, 18 horas, hoje, né? Tem o ato no Clube dos Oficiais, em frente a Clube dos Oficiais ali em Cambori, que vai trazer a memória da Luísa e esse pedido por justiça. Então, uma entrevista longa, muito interessante, quem quiser acompanhar. Temos também o Gabriel Alves de Farias, que é um capixaba que trabalha na ONU, tem apenas 35 anos, já rodou mais de 70 países e trabalhou em organismos internacionais, fez documentários, então ele traz histórias muito legais no programa Pocando pelo Mundo, né? Então procure lá também o Gabriel para curtir uma entrevista mais curta, muito legal. Bom, findado isso, vamos para o assunto da semana. Bom, no assunto da semana a gente traz primeiro a reportagem que fala, uma declaração também entre aspas, pagamos taxa à prefeitura, energia, vigilância para fazerem isso com a gente? É a pergunta de um dos trabalhadores dos quiosques que foram demolidos na Vila Rubim. Ele narra a abordagem violenta da gestão do prefeito Lorenzo Pasolini, a ação que incluiu a destruição de um grafite, uma homenagem ao Lula Rocha, feito pelos artistas Starley e Luan Gaba, 2 grandes grafiteiros, né? Uma obra muito bonita que trazia essa memória de uma pessoa tão importante, né? Um lutador, o Lula, que não está mais entre nós, aí, mas deixou um grande legado. Isso é a Praça Manuel Rosindo da Silva, na Vila Rubim, onde tinha uma construção, né, com vários mercados, né, boxes de mercado. E Clara estava até me contando aqui nos bastidores, né, um pouco da história dessa praça, né, antes de ter essa construção. Queria que você contasse para a gente um pouco, primeiro, como é que você viu essa ação, né? Como é que era essa praça? Começar pelo como era a praça, né? Nos anos 80, talvez antes disso, né, havia um mercado construído, acho, pelo Florentino Aviso, um mercado estilo eclético, bacaninha, que foi demolido e construído uma edificação que vendia tecidos, inclusive, né? Eu acho que eu não cheguei nem a conhecer o mercado em estilo eclético, mas eu conheci na praça. Ali era uma praça de comerciantes mais informais, que colocavam seus caixotinhos com seus tecidos, muita pimenta, sabe, muito colorido. Era um feirante com caixotes e bancas, né, com barras, né? E depois, né, até eu não lembrava qual é a gestão, acho que foi no João Coser, o projeto inclusive é do Pedro Canal, é um projeto muito recente. Acho que não justifica. Na reportagem fala que é de 2007, né? Não justifica a demolição por razões de decadência, porque tem um monte de prédio aqui no centro da cidade caindo, marquises sendo, né, caindo na cabeça das pessoas, ninguém está preocupado com isso. Inclusive, né? Esse grafite que foi apagado, ele deu uma vida para aquela... Tava todo né? colorido. Tava bonito, tava novo, e tipo assim, você poderia ter feito
porque havia um certo, né, ali você poderia ter investido para melhorar aquele espaço, né? Exatamente, eu acho que 2007 é uma obra muito nova. Não justifica. Eu nem sabia que era 2007, para mim era um também achei que era pouquinho mais remoto. antiga. Mas eu sabia que era. O Pedro Canal foi meu aluno. Então é uma obra nova, então não justifica na questão do tempo, né? A outra questão que nós também conversávamos antes é que a gente não sabe qual é o plano geral para revitalização e requalificação comercial, né, do centro da cidade. A gente não conhece, porque tem que ter um plano econômico, tem que ter um plano de requalificação urbanística, tem que ter um plano de requalificação arquitetônica, e a gente não conhece um plano global. Porque o que está acontecendo aqui no centro da cidade, até trouxe uns dados. O RAIS, né? O RAIS é Relatório Anual de Informações Sociais. Um aluno meu pegou os dados de 2013 e os dados de 2020, que são os dados disponíveis. No centro da cidade, Parque Moscoso mais Vila Ubim fecharam 22,82% de estabelecimentos. Havia 1.788 registrados no RAIS e agora há 1.380 estabelecimentos. Ou seja, numa situação de decrescimento do comércio e dos serviços, você fechar mais estabelecimentos é sem explicação. Né? A questão central aí também é o processo, né? Assim, uma coisa já fez esse questionamento da arquitetura, outra é o processo. Porque o que a reportagem fala aqui, né, quem quiser acessar, ler, da Fernanda Kozemenko também, é que eles foram meio que surpreendidos. Eles sabiam, receberam uma notificação, mas não sabiam que ia ser demolido. Então, assim, não receberam nenhum diálogo, né, de apresentar algum outro projeto ou uma alternativa para eles, que agora as pessoas estão sem sustento. Elas iam todo dia ali vender e elas pagavam, inclusive, uma taxa, né, de aluguel para a prefeitura, pagavam segurança e tudo mais. E foram um pouco que surpreendidos, né, com essa ação. Pois é, o que é um planejamento? O planejamento começa de um problema. O problema do centro é o fechamento dos estabelecimentos. Na hora que eu vi aqui na Jerônimo Monteiro, entrando por aqui, né, voltando, que aqui nós estamos no Navemar, então chega até na Florentino Avidos, dá a volta. A quantidade de estabelecimentos de porta fechada é muito grande. Esse é o problema. E se a edificação era tão nova, o problema devia ser acertar um teto, acertar um telhado. Isso não precisa demolir. E se você precisa demolir, você tem que ter realmente um plano de remanejamento dessas pessoas, né, para outra localidade, né? E além de tudo, né? Além disso tudo, um plano de comunicação. Você não vai só com os fiscais ou os demolidores, né? Você vai com pessoas que vão interagir e negociar, né? E aí, assim, o que você comentasse um pouco por que isso pode ser considerado dentro de um plano que a gente chama de gentrificação. Queria até que você explicasse um pouco desse conceito. O conceito de gentrificação é um conceito depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Foi criado por uma socióloga, mas que trabalhava com planejamento urbano e com planejamento local. Ruth Glass, o nome dela. E ela começa a verificar que nas áreas onde ela atuava, que eram áreas populares, áreas de trabalhadores, áreas, vamos dizer, que tinham galpões, áreas que tinham partes deterioradas, uma população de classe média alta começa a se interessar por causa da vida do local, da diversidade, da dinâmica do local, e começa a se mudar para lá. Mas só que ela não consome nos mesmos lugares que aquelas pessoas consumiam e vão levando um modo de vida diferente para lá. Com o tempo, os aluguéis vão subindo, os preços vão subindo, mesmo aqueles que são proprietários não conseguem mais consumir naquele lugar. Sim. E há uma modificação da população, uma população
que era de classe trabalhadora e popular, por uma classe mais alta. Ela mais simpática aos trabalhadores, ela fala de gentrificação, quer dizer, é uma ideia de nobreza, de nobilização desse espaço, mas é pejorativa para esses novos moradores. E aí, mais adiante, um geógrafo também inglês, ele usa esse termo para entender, porque o que acontece na Inglaterra? No segundo pós-guerra, eles fazem cidades novas, há toda uma urbanização, não uma descentralização, vamos dizer, né? Uma expansão das cidades para fora de Londres, né? E para outras cidades, criação de cidades novas, inclusive. Mas tem um momento que, paulatinamente, o centro começa a interessar de novo, né, essas pessoas. Ele começa a estudar esse processo, o Neil Smith. E ele vai chamar isso de rent gap, quer dizer, um gap, né, um lapso entre um abandono da área central. Primeiro ela foi valorizada, investiram e valorizaram, né, essa área. E com o tempo, né, passou-se cada vez a investir menos e ela vai se desvalorizando até chegar num grau de deterioração. Aí os preços dos terrenos baixam. E enquanto está baixando, tem gente adquirindo esses terrenos. Então, esse gap é o gap do lucro dessas pessoas que estão investindo. Aí elas passam a fazer intervenções, há toda uma modificação arquitetônica, né? Também tem que ver o balanceamento da liquidez do capital, né? Você está com o capital na mão, você começa a fazer investimento, né? Mas o poder público também exerce um papel aí, né? Sim. É isso que a gente queria abordar um pouco aqui em Vitória. Algumas ações estão sempre assim, o capital, principalmente imobiliário. Eu estou falando muito ainda da Inglaterra. E o Neil Smith e o conceito também da Ruth Glass nem é totalmente aplicável para a gente. Há outros nomes. E no processo do segundo pós-guerra para cá, há outras, vamos dizer, processos mesmos, ou suburbanização. Por exemplo, agora na pandemia, por causa do trabalho remoto, muita gente foi para pequenas cidades nos Estados Unidos, ganhando grandes salários, e agora com o fechamento da Big Tech, essas coisas, as pessoas estão ficando desempregadas. Mas, ao mesmo tempo, elas estavam gentrificando os espaços para onde elas foram morar, né? Então, há vários tipos de gentrificação. E está ficando cada vez mais, vamos dizer, o interesse crescente do capital pela terra para ter um elemento fixo, né, de fixação da liquidez, e também o interesse também crescente do capital financeiro em transformar a terra em mercadoria, que a gente viu isso com o REURB de 2017 do Temer, o interesse de vender os imóveis da União, ou seja, há um processo muito grande de valorização da terra como mercadoria e inseri-la na ciranda da financiarização, né? Então, a gentrificação ganhou proporções tão grandes que hoje tem uma pesquisadora, ela é famosa por ter criado o termo cidade-capital, a Saskia Sassen, que ela chama de expulsões. A gente já viu outras, começa desde 1200 com os camponeses sendo expulsos dos campos, a gente já viu com café, com a quebra de café, há processos, né, de expulsões históricas grandes, né? E hoje o que a gente está vendo é um processo ainda. Olha, o que acontece, né? Você tinha um urbanismo passava pelo Estado, passava pelo planejamento, seguia todas as etapas, diagnóstico, levantamento de dados, planejamento participativo. Teve um tempo que a gente fazia planejamento estratégico, ouvindo a população, né? Foi há pouco tempo, né? Não tem muito tempo, foi nos anos 2000. E, no final, a gente tinha uma agenda de intervenção. Hoje, né, até estava marcando, eu acho que as Olimpíadas, aquele tipo de intervenção das Olimpíadas, que ninguém sabia quem era o planejador, que o Carlos Weiner chama de
de planejamento de exceção, ganhou e casou com uma agenda de austeridade que para de intervir nos territórios populares nos direitos sociais e começa a intervir de novo ou querer nobilizar territórios que estavam, vamos dizer, deixados de lado ou voltar a intervir, tipo Curva da Jurema, em locais de interesse, vamos dizer, de classes um pouco mais abastadas, né? Porque nesse caso ainda também não está muito claro qual que é o objetivo ali, mas de fato, assim, esses comerciantes populares ali, quem já passou por lá lembra o tipo de produto que está ali, tem um pouco de tudo, já estão meio que fora da Vila Rubim, né? Não tem mais lugar para estar, não sei o que eles vão fazer e tal, né? Mas... Olha, chamando de gentrificação ou não, que é um nome problemático, mas eu gosto bastante do nome que a Sácia dá. Na gentrificação tem uma coisa que eu ainda não falei. Depois que o ciclo está completo, todo o espaço foi valorizado, houve bastante investimento em capital fixo, modificaram as edificações, a população mudou, né? Fica homogêneo. Toda aquela diversidade que aquela população foi buscar acaba, vira uma homogeneidade. Tudo que como diz o Simas, né, que é miudinho, né, que o Pasolini Pasolini o cineasta, chama de vagalumes, né, que não deixa os vagalumes, quando acende tudo, acaba os vagalumes, né? O Didi Uberman faz um livro sobre isso. Tudo que é miudinho, tudo que é muito popular, pedrinha miudinha, né, como diz acaba e vira tudo espelhado, padrão, né? Padrão, cidade genérica, como diz o Rei em Cuas. Isso é uma coisa que acontece. Tem um lugar que aconteceu um ciclo completo, que é a Praia de Camburi. A Praia de Camburi precisou de ser reformada. Ela precisou, porque precisava recuperar a vegetação litorânea ali, né? Por causa que a areia voava e perdia a areia. Ali é uma praia de aterro. Eu vi os 2 aterros. Eu sou velho bastante para ter visto os 2. Primeiro não deu certo, porque a água realmente ali tem a tendência da maré vir para cima da avenida. É natural daquela baía, ali é uma baía chamada Baía do Espírito Santo, né? E a gente viu a quebra né, a invasão. E aí teve esses 2 aterros, mas a areia começou a vir para a avenida, ia perder a areia, precisou de recuperar a restinga, precisou de reduzir a iluminação, precisou de reduzir o número de quiosques. A Praia de Camburi é uma festa, não sei se vocês se lembram, né? O quiosque do Batman, mais daquele jogador de vôlei, era uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa, era cheia de gente, tropeçando em gente. Agora você só vê as pessoas passando, poucas pessoas ainda frequentam. Não sei se mudou, mas a primeira vez que eu fui num quiosque só tinha long neck. Eu fiquei indignado, porque eu me sentia a brasilidade afetada, né? Tomar aquela garrafa de 6 ml e compartilhar com os amigos com long neck, para mim é um sintoma de gentrificação gravíssimo. E hoje você vê os quiosques se fechando com muros, não é mais quiosques, né? Só tem construções e... O próprio banheiro, você tem que ir lá no quiosque pedir acesso, né? Que é o acesso público à necessidade. Então, e tem mais uma coisa que no Brasil se usa, não sei se nos outros lugares usa, é uma característica brasileira usar a polícia. Não sei se você se lembra, tinha um quiosque que tinha reggae e forró. Quantas vezes que a polícia bateu ali para dissolver tem uma história, né, um artigo que eu li em Chapéu Mangueira, que usou a UPP, mais reformas urbanas, mais inserção de arquitetura e tudo mais. No final, as pessoas que queriam ouvir funk tinham que pegar um ônibus e ouvir em outro lugar que estava proibido o funk e o samba no Morro Chapéu Mangueira. Mas tinha uma pousada lá para estrangeiros que tocava as músicas estrangeiras que bem entendiam. É mais ou menos isso. E a ideia de uma gerência única, de uma gestão única, um papel que o Estado assume de facilitação, de transferência de gestão para o privado. Essa gestão única quebra a diversidade. São os quiosques, eles são concessões públicas, né? Então, e o caso da Curva da Jurema, a Elaine Dalgov fez algumas matérias que repercutiram muito também,
falando sobre isso, né? E coincidentemente, entre aspas, né? Começou um mega empreendimento, né? Caríssimo ali, de alto padrão, justamente em frente. E aí a prefeitura tentou proibir os ambulantes numa faixa da areia, teve que voltar atrás, mas você vê como é que é, assim. Essa foi uma ação bem direta da prefeitura, mas também teve outras ações que foi na gestão anterior do Luciano Rezende, quando foi feita a licitação única. Antes, cada quiosque, né, tinha que concorrer lá e cada um conseguia, né, seu espaço e tal. Agora é uma empresa única que detém o controle de todos e aluga, né? Realuga, né? E isso garante, Uma né? concessão. Uma concessão. Pois é, essa ideia de uma gestão única, ela paga a diversidade, né? É como, eu vim pensando no caminho, é como o atravessador antigamente que tirava parte dos rendimentos dos pequenos agricultores que tinham um atravessador no meio, né? E os quiosques antigamente eram a gestão individual, mas que acabava criando sinergias, né, entre si. Então, para mim, ali é o ciclo completo, utilizando, inclusive, um processo de gentrificação que a gente vê. A gente está usando esse nome porque eu acho que ele se aplica, tá? Embora o processo não esteja completo, é preciso uma mudança completa da arquitetura e do urbanismo também, e dos moradores também, né? E dos frequentadores. Então, está em processo ainda, a gente não sabe do que pode dar, mas em Camburi o processo se completou. Os quiosques hoje, ou os estabelecimentos, já não tem nem cara, né, fisionomia de quiosques, né? E no centro da cidade, essa derrubada me parece muito parecido. Fazer de novo um espaço. Eu acho que não precisava, o espaço era muito novo ainda. Nós temos edificações muito mais velhas aí aguentando o tranco. Ela não era uma edificação emergencial, provisória, ela era uma edificação para durar. Esse é um dos objetivos, é sustentável a durabilidade dos imóveis, das edificações, né? Eu acho que é muito um casamento de uma gestão de austeridade que para de investir no social, né? Tem um relatório chamado Marmot, e aí usaram ali no Le Monde Diplomatique, né? Que em Londres os investimentos na agenda social, nos direitos sociais, foram reduzindo 40%, mas 31% foi no território popular. Reduziu menos nos territórios dos ricos, 16%. É um tema muito complexo, né? A gente vai continuar acompanhando, mas é complexo porque envolve uma análise de muitos elementos que vão... Mas se vier uma gestão única, nós acertamos a questão. Não, porque assim, são estratégias múltiplas que vão sendo feitas, né, na cidade, intervenções, interesses econômicos e políticos. É o mesmo cérebro do capitalismo financeiro, da gestão neoliberal. Que as pessoas não conseguem perceber, às vezes, a relação entre tudo isso, né? Teve o caso agora também que a gente falou de Vila Velha, né? Dos carrinhos de catadores proibidos de circular. Do peixeiro, quanto... Exatamente. Aquela questão do... Não sei, que ali tem outras questões que a gente não sabe, né? Qual é a questão central? Mas uma questão é que aqueles pescadores estão ali desde... Tem foto de 1930, gente, com eles ali e nada no entorno. Um mínimo de usucapião aquelas pessoas têm direito. Um mínimo. E cresce aquele paredão. E aquelas pessoas vão ficando acuadas, emparedadas, igual o pessoal pelo eucalipto, vão ficando emparedados também, vão reduzindo um espaço. E toda a riqueza, beleza que tinha, é beleza. Você tirar os pescadores dali, é uma perda, não é um mínimo, né, de presença do passado e das tradições do lugar, tem que ficar no lugar, né? Porque você tirar os pequenos comerciantes da Vila Rubim. Pois é. Clara, obrigado pela contribuição. Vamos te chamar mais aqui, né, para outros papos mais longos, outros programas também. Sempre bom te ouvir. Vamos passar agora rapidinho para o De Rolê, com as nossas dicas aí culturais e de passeio. Bom,
Uma dica aqui mais política é que vai ter a etapa estadual da Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba na manhã de sábado, dia 15 de abril, a partir das 8 horas, lá no Triplex Vermelho, no centro de Vitória, perto da Rua 7. Quem quiser conhecer mais, tem presença do cônsul, inclusive de Cuba. É uma das programações aí para o fim de semana, vai ter exibição de filme e outras coisas. Outra notícia interessante é que está de volta a degustação sensorial Comer é Arte. Né? No mês de abril, abriu aí novos convites. Uma janta, não sei se você já foi, eu já fui, muito legal. Eu já vi. Uma janta acontece ali na Rua Barão de Monjardim, né? Em que mistura arte, né? São vários pratos servidos, 5 pratos feitos com ingredientes comuns da mesa brasileira, nada de origem animal, inclusive. E ele é apresentado, esse menu, com intervenções artísticas, de poesia, enfim, audiovisual, várias coisas, muito legal, oportunidade. Então, assim, a volta nessa sexta-feira, 14/4, às 19 horas, tem também dia 15 e 16, sábado e domingo, e também dia 22 e 23, né? Dia 22 tem 2, inclusive, ações. Para quem quiser saber mais, o endereço é macunaimacafé.com.br, lá tem as informações, valores e tudo mais. E o Instagram é macunaima.café. Uma experiência muito diferente assim, em Vitória, que parece ser muito legal. Quem quiser, cola lá. Outra é a Casa Guava, um espaço cultural, principalmente para arte autoral, lá em Jardim Cambori. Ele está fechando aí um ciclo, né, como ele tem funcionado, então vai ter os últimos eventos, que é a Casa Aberta, acontece hoje, sexta-feira, dia 14, com a playlist feita pela dupla Bora Baez e exposição da ilustradora e pintora Bárbara Carnielli, entrada gratuita, promoção de drinks, cervejas e rangos. Então, quem quiser conhecer a oportunidade, né, aproveita a sexta, fazer um sextou, conhecer esse espaço tão bonito que é lá. Mas aí no dia 23, domingo da próxima semana, tem o último Guava Sessions, que vai ter aí shows, né, de música autoral com Bora Baez e a Caju também, né, um grupo e uma artista muito bons aqui do estado. A entrada é R$15 na lista amiga, antecipado. Mais informações no Instagram também, @guavalab. Temos também, para quem gosta de música clássica, a temporada clássica da Orquestra Camerata do SESI, que vai ter serenata para cordas, uma homenagem ao compositor tcheco Antonín Leopold Dvořák. Será que eu falei certo? Não sei. Mas, enfim, quinta-feira, 20 de abril, 19 horas, na Sala Cultura do SESI, em Jardim da Penha, Vitória. Os ingressos são vendidos parcialmente na Sala Administrativa da Cultura do SESI Jardim da Penha entre 10 e 17, né, horas durante a semana. Outra, para quem quer dar uma volta aí, em Vitória, a exposição Memórias do Futuro, um olhar sobre a coleção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Começou essa semana, vai até 18 de junho, no Palácio Anchieta, né, que fica no centro de Vitória, de terça a sexta, de 8 às 18, e aos sábados e feriados, domingos e feriados, de 9 às 16. Terminando 1 hora antes, é o último horário de entrada, né? É gratuito e grupos escolares podem também fazer reserva pelo 27 3636 1031 e 3636 1032 para agendar para grupos escolares. Mais uma noticiazinha é que quem não pôde ir no espetáculo ABB, do grupo de dança Afro Negraô, que lotou 3 dias, eles vão voltar a apresentar lá na Má Companhia, no centro de Vitória, de 27 e 28 de abril, e 29 e 30 do mesmo mês, na Casa da Cultura Sônia Cabral. Então, esse espetáculo está muito lindo, eu não fui, não consegui entrar, tinha muita gente, mas o pessoal falou que foi muito bonito. E lembrando também, segunda-feira, 17 de abril, feriado, dia da padroeira do Espírito Santo. Tem uma programação lá, né? A missa começa às 7 horas no Campinho do Convento. E tem a Romaria dos Conguistas, 8 horas, que sobe ali, saída do portão do convento em direção ao Campinho, com as bandas tocando. Tem a Romaria dos Ciclistas também às 8 horas, que sai de Cobilândia. Tem a Missa das Pastorais às 10 horas. Tem também um show, missa de encerramento às 17 horas e um show de encerramento
com o Padre Anderson Gomes, convidando o Elba Ramalho. E a nossa dica, também está relacionada ao dia, a nossa dica de passeio é Roda d'Água, Cariacica, zona rural de Cariacica. É um lugar muito bonito, tem caminhadas, tem trilhas, tem águas, né, cachoeiras. Então é um lugar muito legal de conhecer. A oportunidade de conhecer nessa segunda-feira, quando acontece o tradicional Carnaval de Congo de máscaras, de Roda d'Água, único, né, com o personagem João Bananeira, esse personagem mascarado que só existe lá. E aí começa, a gente já falou no outro programa, 7 horas é a concentração das bandas de Congo na Bica do Luiz. Então, quem puder, é um pouquinho longe para quem está em outros, né, municípios, mas vale a pena acordar cedinho e pegar isso, porque a partir das 7, 8, né, tem a concentração até sair, acontece o cortejo dessas bandas, que é a essência da festa mesmo, com várias bandas de Congo dali da região de Roda d'Água e também de outros lugares. Aí tem a missa congueira no Campo do América, às 10h10, com o Padre Carlos. A missa em que participam as bandas de Congo, tem os tambores de Congo na música, né? Muito legal. E aí, a partir de meio-dia, tem apresentações, Ana Porfírio Banda, Companhia Cambi, o Grupo Mochuara, né? Muito importante da música, não só de Cariacica, mas do Espírito Santo. 15h10 tem conta as bandas de Congo. E tem a apresentação no palco dos mestres das bandas de Congo. O encerramento é às 18 horas, com a canção Ave Maria, acompanhada por tambores de Congo. Então, é uma festa muito bonita, é uma oportunidade até de passar o dia lá, né? A notícia que a Elaine trouxe para a gente, a Elaine Dalgobo, é que esse ano vai ter internet lá. No passado não tinha acesso à internet, todo mundo foi pagar no Pix, né? E, né, não deu certo, né? Muita gente não pôde comer e beber o suficiente, pediu emprestado para amigo. Então, parece que está confirmado isso. Eu, na dúvida, vou levar o meu dinheirinho. Então, vou levar o meu dinheirinho de papel. Recomendo também qualquer coisa. Enfim, está garantido. Mas a organização garantiu que vai estar funcionando. Uma festa única, oportunidade legal. Então, essas são nossas dicas. A gente volta semana que vem, sexta-feira, cedinho, de manhã, de tarde, de noite, o horário que você preferir. Você acompanha esse resumo aí da semana aqui no Espírito Santo. E também pode acompanhar, curtir nossos canais, novidades no YouTube, nas plataformas de podcast e seculodiario.com.br. Todo dia tem notícias novas aí com nossa equipe de repórteres. Esse foi o Papo de Repórter. Obrigado, professora Clara, pela presença e até a próxima.